Alô, crianças! Lá nos vamos transportar para a paradisíaca ilha de Guadalcanal, nos idos de agosto de 1942, quando as forças japonesas, comandadas pelo coronel Ishiki, lançam-se na desesperada empreitada de retomar o domínio da ilha, então em posse das forças americanas desde o início daquele mês. Antes de retomar a batalha propriamente dita, vamos a uma breve retrospectiva histórica. Guadalcanal é uma das Ilhas Salomão, com área de 5.302 km² e coberta por selva na maior parte do seu território. A ilha constitui uma província, a província de Guadalcanal, e é nela que se situa a capital e maior cidade das Ilhas Salomão, Honiara, que contava com cerca de 49 mil habitantes em 1999. A população de toda a ilha, incluindo Honiara, contava então com 110 mil habitantes. Guadalcanal foi descoberta por Álvaro de Mendanha em 1568, numa expedição que pretendia descobrir a lendária Terra Australis Incógnita, no reinado de Filipe II da Espanha. O nome da ilha foi colocado pelo explorador Pedro de Ortega Valencia, então membro da expedição de Mendanha, em homenagem à sua terra natal, Guadalcanal, na província de Sevilha. Embora a ilha tenha sido descoberta para a coroa de Castela e Aragão, os esforços espanhóis de colonização fracassaram e ao longo dos séculos XVIII e XIX só chegaram à ilha missionários e poucos viajantes. Em 1885, a Companhia Alemã da Nova Guiné estabeleceu controle sobre as Ilhas Salomão, mas a administração alemã durou pouco. Em 1893, as Ilhas Salomão foram convertidas em protetorado britânico. Em 1900, a Alemanha transferiu seus restantes domínios, com exceção de Bougainville e Buca, para a Grã-Bretanha, em troca da retirada britânica da Samoa Oriental. Desde aí, como parte das Ilhas Salomão, Guadalcanal foi ocupada pela coroa britânica. Em 1920, Bougainville e Buca passaram para o mandato australiano pela Liga das Nações, enquanto Guadalcanal ficava sob a coroa britânica até 1942, quando foi invadida pelas forças imperiais japonesas, que ali permaneceram até agosto daquele ano, quando foi reconquistada pelas forças norte-americanas na sangrenta Batalha de Guadalcanal. Em 1976, a coroa britânica concedeu autonomia governativa às Ilhas Salomão e, 2 anos depois, a independência. Retomando a batalha, no primeiro turno foi possível observar os primeiros movimentos dos japoneses, que conseguiram rapidamente conquistar um dos objetivos, que foi a tomada de assalto de uma posição defensiva americana, destruindo uma das baterias de canhões de 75mm. Agora vamos partir para o segundo turno, quando, apesar do amanhecer, ainda são mantidas as péssimas condições de visibilidade, o que é extremamente favorável para a ofensiva japonesa. Logo no início deste turno, o coronel Ishiki recebe a informação de que uma de suas unidades de vanguarda já conseguiu instalar uma trincheira na margem oposta às forças do inimigo, o que vai proporcionar um belo bônus defensivo. Enquanto as unidades da linha de frente iniciam o preparo de suas posições defensivas, as peças de artilharia se movimentam para frente, com o intuito de se localizar em áreas a partir das quais possam atingir as posições americanas. Com a melhoria progressiva das condições de visibilidade que acontece com o amanhecer, sentinelas americanas percebem a movimentação hostil e procuram atingir as forças japonesas nas suas imediações, tentando retardar a disposição das tropas inimigas e o subsequente preparo das posições defensivas. Nesta ação, ocorre a primeira baixa nas forças japonesas do setor. Na parte sul da ofensiva, as tropas se movimentam e iniciam seu entrincheiramento, enquanto o comando liderado pelo primeiro-tenente Tachi
prossegue rapidamente seu avanço, em direção ao segundo objetivo naquele setor. Ao se posicionar para o futuro ataque, seus homens são atingidos por disparos de canhão, que afortunadamente não ocasionam baixas. No flanco norte, a movimentação de tropas também é intensa, com as unidades ali postadas iniciando a travessia do córrego. Com o fim da movimentação japonesa, se inicia a vez dos americanos, que aparentemente despertaram de sua letargia e começam a atacar as posições hostis identificadas. Tiros de morteiros e o fogo de armas de infantaria são despejadas sobre as posições japonesas, ocasionando baixas e retardando a disposição destas tropas em posições defensivas mais adequadas. O fogo americano é poderoso e as baixas japonesas se acumulam. A retribuição das tropas do coronel Ishiki, quando ocorre, não causa maiores danos, pois os americanos se encontram em posições defensivas previamente preparadas, e as forças japonesas têm seu poder de fogo muito reduzido, pois parte desses homens está ocupada na melhoria de suas posições, não podendo participar da luta. Preocupado com o número de baixas ocorridas na fase anterior, o coronel Ishiki recebe a boa notícia de que mais 2 unidades sob seu comando já se encontram totalmente dispostas e preparadas para a luta. No flanco sul, o comando do tenente Tate começa o assalto à 2ª bateria de canhões americanas. E o resultado não poderia ser melhor, com a virtual destruição das unidades do inimigo naquela posição. As tropas já posicionadas iniciam ataque às posições americanas nas suas proximidades, cujo principal objetivo é mantê-las ocupadas, impedindo que se movimentem para apoiar as outras unidades ameaçadas. As unidades de engenheiros finalmente conseguiram atravessar o rio e passam a aguardar ordens para saber para quais objetivos deverão se dirigir. A luta prossegue de forma muito desigual, com o número de baixas japonesas se acumulando rapidamente. Vai ser vital que os canhões da infantaria japonesa se tornem operacionais assim que possível. Com o passar do tempo, a visibilidade melhora progressivamente e as tropas que se movimentam passam a ser alvos constantes de ataque.
tropas americanas parecem ser imunes ao fogo japonês, que consegue ocasionar apenas algum cansaço e pouquíssimas baixas no inimigo. Enquanto isso, é possível escutar de forma nítida os apelos do coronel Ishiki para que os canhões da infantaria passem a atuar na batalha. Para tentar aumentar a moral das tropas japonesas, novamente acionado o corajoso Tenente Tachi, que se direciona para a eliminação final das baterias americanas do setor sul, de onde parecem provir as únicas boas notícias para o comando japonês. Infelizmente, a eliminação dessa bateria não vai poder se dar inteiramente nesta fase, pois os pontos de movimento disponíveis se acabaram, e esse serviço deverá aguardar o próximo turno. Para alívio do coronel Ishiki e infortúnio dos americanos, finalmente os malditos canhões se tornam operacionais, e esse recurso pode fazer uma grande diferença no curso da batalha. Ao norte, as forças de engenheiros se aproximam furtivamente das posições do comando americano no setor. Se preparam para um assalto que deverá ocorrer na próxima fase. Neste quarto turno, tanto a fase japonesa quanto a americana prosseguem com o mesmo padrão, de um maior número de baixas japonesas quando comparado às perdas americanas, sem outras novidades, a não ser a iminência do assalto a um HQ americano e a destruição da última bateria de canhões de infantaria. Durante a escaramuça que se segue, temos o primeiro relato da ruptura de uma unidade japonesa. O pelotão sob o comando do segundo tenente Kenji já perdeu até agora 21% de seu efetivo. Esta ruptura vai torná-la praticamente inútil na batalha e, portanto, a mesma deverá ser retirada da linha de frente. Na caixa de diálogo que aparece no início do quinto turno, Ishiki recebe duas grandes notícias. As unidades que haviam sofrido ruptura em seu moral passam no teste de moral e voltam ao status anterior, mantendo a capacidade efetiva. Além disso, o grande trunfo dos japoneses para essa batalha, duas das baterias de canhões de infantaria se encontram disponíveis para utilização imediata. Na região sul, o valoroso Tenente Tate assalta a bateria de canhões remanescente,
cuja conquista é ponto-chave para que as forças japonesas possam prosseguir seu avanço com maior segurança. Após esse tremendo sucesso, as forças de Tate imediatamente fazem um retorno para as posições japonesas, onde vão certamente contribuir na luta que se desenrola. Após uma rápida avaliação, é possível perceber que uma boa parte das posições japonesas no fronte ainda não conseguiram se consolidar e continuam na árdua tarefa de tentar montar suas posições protegidas sob o fogo incansável do inimigo. Essas unidades são orientadas a não engajar os americanos e focar no entrincheiramento. Com a entrada dos canhões na batalha, já é possível notar uma mudança no jogo e as primeiras baixas americanas começam a ocorrer. O plano de Ishiki se desenvolve de forma soberba, e o ataque dos engenheiros sobre a retaguarda americana se inicia, tendo como efeito principal ocasionar o estresse da unidade de morteiros, causando fadiga com consequente redução de sua efetividade. O ataque japonês, comandado pelo tenente Ito, é surpreendente e mortal. Surpreendidos pelo que jamais haviam esperado, as forças americanas procuram se defender da melhor maneira possível, mas o que ocorre é um verdadeiro massacre. Estimulado pelo sucesso com que esta operação se desenvolve, a unidade do tenente Nakamura também vai lançar suas forças para assaltar a posição americana. E, em questão de minutos, o inimigo perde 24 homens, com um custo apenas marginal de baixas para as forças do coronel Ishiki. Aproveitando-se do elemento surpresa, as forças japonesas se aproximam cada vez mais e envolvem os americanos em um abraço mortal. Enquanto isso, a batalha prossegue de maneira cada vez mais selvagem, e as forças japonesas engajam com todo o seu poderio as posições americanas, sem causar grandes danos. Todavia, a função dessas unidades é manter os americanos em suas posições, evitando com que saiam em auxílio dos seus irmãos, que estão a ponto de serem superados na sua retaguarda. Neste ponto, a luta já se generalizou por toda a extensão das margens do Alligator Creek, onde as tropas de Ishiki fixam as unidades americanas em suas posições. É chegada a vez da fase americana, onde, mesmo surpreendidos, lançam todos os recursos disponíveis sobre as posições japonesas, que retribuem imediatamente a cada disparo. A luta é desesperada e selvagem, com as baixas rapidamente se acumulando por todo o terreno.
Bem, amigos, com isso encerramos esse episódio às vésperas do 6º turno dessa feroz batalha, com as forças japonesas surpreendendo os americanos, com uma tática direta e simples, desenvolvida pelo Coronel Ishii, mas que tem se demonstrado como extremamente efetiva. Jin das Selvas deseja com que vocês fiquem bem, fiquem seguros e continuem prestigiando este canal. Arigato!